Oi. Tá bem quentinho. Pai do Senhor para todos e uma boa noite. Rebeca, que gosta do ambiente bem quente, está favorável, olha aqui, está muito gostoso. E eu espero que assim também esteja na sua. Opa! Agora, acho que agora que está saindo a voz para você. Estava desligado aqui o microfone. Eu estava falando que nós vamos começar esse programa e você pode compartilhar esse link. Nós desejamos que outras pessoas sejam alcançadas pelas verdades da palavra de Deus, que nós vamos conversar em família juntamente com você, tá bom? Seja agora ao vivo essa pessoa conectando ou até mesmo um outro momento, certamente os princípios da palavra de Deus hão de abençoá-las no nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos, exaltamos o teu nome por estarmos começando mais um programa, conversando em família, Senhor, com foco nos filhos nessa noite, e o quanto é necessário a nós, o quanto é importante que nós aprendamos alguns princípios da tua palavra com respeito aos nossos filhos, a bênção que eles são e como nós precisamos ensiná-los no temor da tua palavra. Que este programa seja de grande valia àqueles, ó Deus, que estão conectados, precisando, Senhor, desta palavra, que o Senhor possa falar poderosa e abundantemente nos nossos corações. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar sobre atenciosamente seus filhos. O que nós queremos dizer é o seguinte, que os princípios da palavra do Senhor que nós vamos compartilhar aqui está assinado embaixo com os seus filhos. Se eles pudessem escrever uma carta a você, pai, mãe, escrevendo alguns princípios da palavra, nós estamos sugerindo esses aqui, e ao final eles diriam assim, atenciosamente seus filhos. Então, como é importante nós pararmos em algum momento da nossa vida e pensarmos na criação dos nossos filhos. E como a proposta do programa hoje Conversando em Família, nós queremos trazer hoje um ensino de uma forma específica para as nossas crianças, para nós como pais, ensinando os nossos filhos. E para isso nós vamos ler Efésios capítulo 6, a Rebeca vai me auxiliar aqui hoje, lendo os textos bíblicos, Efésios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4. Você que pode, acompanhe conosco a leitura, ou também abra sua Bíblia conosco. E lembrando, compartilhe esse link com outras pessoas, certamente Deus há de alcançar corações com a sua palavra. Amém? Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Palavra de Deus, a Bíblia define os nossos filhos como bênçãos do Senhor, e os filhos são mesmo bênção, herança do Senhor. Nós vamos falar alguns textos bíblicos aqui. Infelizmente, a nossa geração tem perdido muito da mão da criação dos filhos, né? Filhos sendo criados sem a perspectiva do Senhor, de Deus, sobre as suas vidas, mas nós precisamos entender aquilo que a Bíblia ensina para nós em termos de criação dos nossos filhos. E eu quero ler juntamente com a Rebeca aqui
3 passagens bíblicas que vão falar algumas coisas para nós a respeito dos nossos filhos. Primeiro, meus irmãos, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, vai dizer para nós que Deus nos deu essa capacidade de multiplicar, de frutificar, sendo filhos, então, fruto dessa comunhão, desse relacionamento de marido e mulher, tendo, então, essa frutificação. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 28 mostra para nós que os nossos filhos são fruto, são bênçãos de Deus. E existe um outro texto, Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, instruir as crianças, os nossos filhos, no caminho em que ele deve andar. E a Rebeca vai ler para nós aqui, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E o Salmo 127, versículos 3 e 4, vai falar que o salmista compara os filhos como flechas. E é interessante essa comparação que ele faz, porque flecha tem um processo até dali da madeira bruta ela se tornar uma flecha. Existe um processo de raspar, né? O guerreiro ele coloca assim na perna e vai raspando aquele pedacinho de pau até ele ficar na densidade propícia para poder lançar essa flecha. Depois que ela está pronta, ele coloca no arco e traz próximo ao coração para poder lançar esta flecha com um objetivo. E foi pensando nessa dinâmica que o salmista diz que filhos são como flechas, porque os pais em todo tempo precisam afiá-los, precisam prepará-los, precisam tirar rebarbas, precisam tirar aquilo que vai ser que vai se tornar difícil alcançar o alvo na vida. E quando esse menino, essa menina está pronta, então ele traz aqui ao coração para poder lançar, porque todo esse trabalho é feito a partir daquilo que Deus depositou no coração dos pais. É o Salmo 127, versículos 3 e 4. Olha só o que a Bíblia diz. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bênção a gente ter essa perspectiva dos nossos filhos através da palavra de Deus. E aí agora nós vamos voltar para Efésios capítulo 6, porque é aqui que eu quero trazer alguns pontos importantes para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a Bíblia começa falando dos nossos filhos obedecer aos pais e honrar. Não vai ser esse o assunto, mas como o texto começa com os filhos, eu quero começar pela ordem do texto. O assunto vai ser nós, pais, a nossa responsabilidade de criar os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. Mas a Bíblia começa chamando a atenção dos filhos obedecendo e também honrando seus pais. Porque se você começar lá atrás no capítulo 5 de Efésios, versículo 18, a Bíblia está dizendo assim: enchei-vos do Espírito Santo. E quando a Bíblia manda nos encher-nos do Espírito Santo, ela ensina como, a partir do versículo 19, falando a palavra, salmodiando, cantando, e depois ela termina falando assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E quando ela fala sujeitando-nos, é uma forma de nós nos enchermos do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo vai desdobrar como que nós estamos sujeitos uns aos outros. Esposas respeitando a liderança dos maridos, maridos amando as suas esposas de forma sacrificial. E aí ela fala sobre os pais e os filhos. Os filhos estão sujeitos aos seus pais, obedecendo-os e honrando-os. E os pais também estão sujeitos aos seus filhos, porque o mandamento está lá no capítulo 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros. Então, maridos estão sujeitos e esposas também. Pais estão sujeitos e os filhos também. E depois ele fala de outros tipos de relação,
patrões e empregados, todos eles sujeitos uns aos outros. E como que os filhos estão sujeitos aos pais? É esse último texto que a Rebeca leu, versículos 1 e 2, que os filhos obedecem aos pais e também honram os seus pais. Filhos obedecerem aos pais são aqueles que estão sob os cuidados do pai. Todo filho que depende do seu pai, ele também deve obediência ao seu pai e à sua mãe. Não importa quantos anos tenha, se ele está debaixo da autoridade ali do seu pai, está comendo do alimento do seu pai, mora na casa do seu pai, ele deve obediência ao seu pai, porque aquele ali é o lar dos seus pais, é a vida dos seus pais. Então todo filho que nasce naquele lar, enquanto ele não sai daquele lar, ele deve obediência aos seus pais. E o segundo é honrar os pais. Agora não importa quantos anos tenha, se vive, se é dependente do pai ou não, ele deve honrar os seus pais. Porque a Bíblia diz que daí advém as bênçãos do Senhor. Criar um tipo de relacionamento com seus pais em que experiências podem ser compartilhadas e essas experiências vão abençoar este filho nos desafios da vida. Lembra que o Salmo 127 diz que são como flechas que são lançadas? Quando essas crianças, enfim, são lançadas à vida, eles saem com uma bagagem de experiência, de bênção, de relacionamento compartilhado que vai abençoar o futuro dessas crianças por causa deste relacionamento. Todo filho que não honra seus pais, todo filho que não obedece os seus pais, ele impede essas bênçãos porque o relacionamento não é compartilhado, as experiências não é compartilhada, as bênçãos de Deus que poderia vir de um relacionamento de pai e filho através da obediência e a honra é impedido porque não há esse compartilhamento. Só que agora a Bíblia chama a atenção para nós pais. E é no final disso que eu gostaria que você entendesse o atenciosamente seus filhos. E eu quero chamar a sua atenção, querido pai, quero chamar a sua atenção, querida mãe, no Conversando em Família de hoje, sobre a nossa responsabilidade na criação dos filhos. Porque agora Deus vai chamar-nos. E eu gostaria que a Rebeca lesse então os versículos 3 e 4 para a gente compreender melhor o que é que nós vamos falar aqui. Efésios 6, versículos 3 e 4. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criar na doutrina, na admoestação do Senhor e não provocar os nossos filhos à ira. Pense comigo nesses 3 pontos. Criar na doutrina, criar na admoestação e não provocar os nossos filhos à ira. O que é criar na doutrina do Senhor? Quando a Bíblia fala que o termo doutrina está usando um ensinamento mais formal, e todo pai e toda mãe precisa promover no seu lar esses momentos de ensino da Bíblia, onde você reúne os seus filhos e ensina princípios da palavra do Senhor. Todo lar precisa ter esse ambiente de ensino da palavra, onde nós sentamos em torno da mesa e, de uma forma formal, nós ensinamos os nossos filhos. Anteontem ou ontem mesmo, acho que foi anteontem, né, amor? Que a gente sentou com o Lucas, conversou com ele, de tantas vezes que a gente tem conversado com os nossos filhos, mas sentar em torno da mesa. Filho, queremos conversar com você, ou filhos, queremos conversar com vocês, e senta em torno da mesa, ora ao Senhor, abre a palavra e transmite o ensino de todas as coisas que estão acontecendo no lar, principalmente o comportamento dos filhos, as decisões que eles estão tomando, os caminhos que eles estão tomando, precisam ser confrontados com a palavra de Deus. E isso é responsabilidade nossa. Nós, como pais, precisamos admoestar, ensinar de forma formal, olhar nos olhos dos nossos filhos, confrontar os seus caminhos com a palavra de Deus. Por isso o texto que a Rebeca leu, Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina, instrui o menino no caminho em que ele deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Salomão usou esta palavra instrui com a ideia de uma mãe que o filho não queria mamar e ele precisa do leite para poder se nutrir. Então a mãe colocava o dedo no céu da boca da criança e esfregava levemente, provocando a sucção. Então
Então, quando a mãe tirava a mão, o menino queria o peito para poder mamar. E é isso que os pais fazem quando eles estão instruindo as crianças no caminho em que ele deve andar. Quando ele estiver grande, ele terá o seu poder de decisão, porque ele foi instruído. Se ele vai seguir ou não, depende do coração dele com Deus. Não é responsabilidade mais dos pais, mas a nossa responsabilidade é ensinar os nossos filhos de forma formal, sentá-los e ensiná-los na palavra do Senhor. E isso, querido pai, querida mãe, é nossa responsabilidade. Nós precisamos cuidar para que isso aconteça dentro do nosso lar. Mas um segundo que ele usa é criar agora na admoestação. Criar com admoestação. A admoestação é diferente de criar na doutrina. A admoestação é quando nós ensinamos de uma forma informal. Não precisa sentar em torno da mesa, não tem essa formalidade. Mas acontece alguma coisa e você precisa então corrigir, ensinar o seu filho. Por exemplo, você está numa viagem, né? E de repente uma criança joga para fora do carro alguma coisa. Isso é errado. E a palavra de Deus tem alguma coisa a dizer acerca disso. Só que você não tem como parar o seu carro, sentar todo mundo ali no chão e abrir a palavra e ensinar. Não é necessário isso. Mas ali naquele momento você pode corrigi-lo com uma palavra. De que os céus e a terra pertencem ao Senhor, de que Deus nos criou para a glória do Senhor, e jogar as coisas para fora do carro não glorifica o nome do Senhor. Então ali você pode admoestar. É isso que a Bíblia está falando sobre a admoestação. Porque existem pais que veem os seus filhos fazerem coisas erradas e falam, nossa, que coisa, né? É assim mesmo, né? Não, não é assim mesmo. Toda criança precisa ser instruída, admoestada com a palavra do Senhor, ensinada. E isso envolve chamar a sua atenção para aquilo que é necessário, né? E é responsabilidade dos pais, não é responsabilidade da escola, embora ela possa ajudar, não é responsabilidade da igreja, embora ela possa ajudar, é responsabilidade dos pais admoestar os seus filhos, ensinar os seus filhos, esse ensino que não depende de uma formalidade, de sentar na mesa, mas em todo tempo está corrigindo. A psicologia diz uma coisa que à luz da palavra do Senhor é reprovável. Alguns pensadores da psicologia dizem que a criança nasce como uma folha em branco e vai ser ensinada ao longo da história. À luz da palavra, isso está equivocado. A criança não nasce como uma folha em branco que vai ser impressa as coisas que nós acharmos necessário. As crianças nascem com o coração caído. Todos nós herdamos essa queda em nós. E não é que nós estamos em branco e precisamos escrever alguma coisa. Precisa ser resgatado. Precisa ser redimido pelo poder do Evangelho. Precisa ser tratado pelo sangue de Jesus. E nós que conhecemos a verdade, conhecemos o nosso Senhor, a palavra de Deus, temos essa responsabilidade de admoestar os nossos filhos. Então, seu filho fez alguma coisa errada, seja na igreja, seja na escola, seja em casa, é responsabilidade nossa admoestar, ensinar os nossos filhos. Então é isso que a Bíblia está falando sobre criar na doutrina, criar na admoestação, e uma coisa muito importante, não provocando os filhos à ira. Esse ponto é muito importante, porque existem várias formas que nós podemos provocar a ira no coração dos nossos filhos, mas à luz do contexto, é quando nós pais mandamos os nossos filhos fazer alguma coisa, mas nós não damos o exemplo em primeiro lugar. E isso provoca a ira no coração dos filhos. Por quê, querido pai, querida mãe que me ouve? Porque como pai, como mãe, você tem a autoridade de mandar os seus filhos. Só que eles fazem por obrigação, porque você mandou, mas não veem o exemplo da sua parte. Então, deixa eu trazer alguns exemplos aqui. Você manda o seu filho falar a verdade e é pecado, é errado mentir. Não minta, não faça isso. Daqui a pouco ele escuta você contando uma mentira. Isso traz ira ao coração dele. Pô, meu pai não briga comigo, até já me bateu porque eu menti e agora ele está mentindo. Você diz aos seus filhos que
eles precisam perdoar. Ah, você fez uma coisa com seu irmão, com a sua irmã aqui, então peça perdão a ele, porque você precisa pedir perdão. Só que quando você erra com eles, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, você não pede perdão, você não se reconcilia. E eles veem isso. Eles são obrigados a pedir porque são os seus filhos, mas não veem o exemplo da sua parte. Isso vai provocando ira no coração dos filhos. Eles vão achando a fé desnecessária. Eles vão achando a fé que não é transformadora, que não muda, que não transforma a vida de ninguém. Por que eu preciso ser crente? Por que eu preciso ler a Bíblia? Por que eu preciso servir a Jesus? Se os meus pais servem a Jesus, dizem que servem ao Senhor, eles leem a Bíblia, estudam a Bíblia, meu pai prega, meu pai ensina, mas não vivem aquilo que eles ensinam, não vivem aquilo que eles dizem crer. E isso vai provocando ira no coração dos filhos. E por isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo para nós pais: cria na admoestação, sim. Cria na doutrina, sim. Mas não provoque a ira dos vossos filhos. E tem um texto maravilhoso na Bíblia que eu gostaria de encaminhar para o final deste programa, fazendo menção para você, que é Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 9. A Rebeca vai lendo esse texto e eu vou fazendo umas pausas aqui juntamente com ela para poder trazer alguma coisa ao seu coração. Deuteronômio 6, do versículo 4 até o versículo 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essa... Só um minuto, meu amor. Ele está ensinando-nos agora que nós devemos instruir os nossos filhos. É o que ele vai falar, que nós precisamos ensinar os nossos filhos dentro do nosso lar. Mas como que ele começa? Ele começa fazendo um apelo aos nossos corações. A consciência de que existe um só Deus e um só Senhor. A consciência de que este Senhor é Senhor da tua vida. E segundo, que nós amemos ao Senhor acima de todas as coisas. Por isso ele começa com o Shema: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de toda a tua alma. Ele está falando para nós: você está disposto a ensinar? Então, antes de ensinar, Deus precisa ser o Deus da sua vida. Antes de ensinar, você precisa amar ao Senhor sobre todas as coisas. Porque os teus filhos sabem se você ama ao Senhor. Os teus filhos sabem se Deus está acima de todas as coisas para você. Se você vai ensinar os seus filhos e eles sabem que você não ama a Deus. Você vai ensinar a tua casa e a tua casa sabe que você não prioriza Deus. Fica um ensino deficiente. A ira vai surgindo no coração, porque não parte de um homem que ama a Deus, não parte de um homem que tem a Deus como prioridade. Mas o contrário também é verdadeiro. Mesmo que você tenha falhas, mesmo que você tenha deficiências e fragilidades na sua vida, mas se você ama a Deus, se Deus é a tua prioridade, e na medida que você vai caminhando com o Senhor, Deus vai te transformando, Deus vai te amadurecendo, a tua casa também sabe, o teu lar também sabe que o ensino que procede de você é de um pai, é de uma mãe que ama o Senhor e que Deus é prioridade em sua vida. E aí depois que ele diz isso, agora ele vai desafiar-nos a ensinar o nosso lar. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e tecerão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha que dinâmica maravilhosa do Senhor. Ele parte do coração para a porta de casa. Ele parte do ensino de dentro de nós. Se você ama a Deus, se Deus é sua prioridade, se essas palavras estão no teu coração, agora você consegue intimar os teus filhos. Você consegue chamar para esta realidade os teus filhos. Você consegue chamá-los para este ensino. Porque primeiro parte de dentro do teu coração.
E aí depois surge na porta, surge lá na testeira, surge lá no braço, onde quer que seja, porque primeiro partiu de dentro do coração. Esse é o nosso desafio, queridos pais. Se nós terminássemos esse programa agora, seria a voz dos teus filhos. Por isso, o tema que nós colocamos, atenciosamente seus filhos. Se os seus filhos pudessem ler a palavra e escrever uma carta a vocês sobre como nós precisamos ensiná-los, eles diriam estas palavras, Deuteronômio capítulo 6, Efésios capítulo 6, e no final eles diriam assim, atenciosamente seus filhos. Querido pai, querida mãe, Deus quer te dar graça para saber tratar estas joias preciosas que Ele colocou nas vossas mãos. Esta herança, esta bênção, este fruto, este galardão que está nas tuas mãos. De todas as pessoas que estão neste mundo, Deus confiou a você estas joias que estão no teu lar. Não importa quantos anos tenha, se está em tuas mãos, precisa ser cuidada, precisa ser lapidada. E Deus te deu ferramentas, que é a sua palavra, para poder ensinar a tua casa. Eu oro para que haja disposição no seu coração. Eu oro para que você ame ao Senhor a ponto de ensinar os teus filhos. Eu oro para que você priorize a Deus a ponto de ensinar os teus filhos, a ponto de intimar os teus filhos. E os teus filhos sejam abençoados pelo poder do Senhor que há na palavra do Senhor através da sua vida. Que Deus possa abençoar você de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, e os teus filhos serem participantes destas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Tem alguns comentários aqui, a Rebeca vai colocar para nós, não sei se tem alguma pergunta, pode falar, meu irmão. O irmão Josmar Oliveira, graças e paz a todos. Paz do Senhor, irmão. Que Deus abençoe e dê sabedoria aos pregadores, assim como também aos ouvintes. Amém. Ade Taubaté Santana, amém. A paz, boa noite. A Cíntia, estava com um probleminha o microfone, mas arrumou, né? Pai do Senhor. Sim, A Cláudia Castro, boa noite, Pai do Senhor. A Anelise, boa noite. A Flávia, paz, boa noite. A Zuleika, Eloy, paz do Senhor. São esses? Tem mais. O pastor Jacinto Carvalho. O pastor Carvalho, que bênção. Que Deus os abençoe sempre. Programa maravilhoso. O João da Silva, a paz do Senhor, pastor Fernando e irmã Rebeca. Ligadinho amém. Aqui. Paz do Senhor, irmão João. Pastor Hilário, paz do Senhor. Nilza de Oliveira, paz, queridos, estamos juntos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre nós para criarmos os nossos filhos conforme a palavra do Senhor. Não é fácil, mas é gratificante. E uma coisa, meus irmãos, que eu costumo dizer aos pais, a responsabilidade de criar os seus filhos vai até o momento que eles começam agora a lidar com Deus. A partir dali, são eles e o Senhor. São eles e Deus. Tem pais que ficam se culpando porque ensinou, porque ministrou, porque pregou, porque criou na igreja, e os filhos tomaram outras decisões. Existe um livro muito bom que eu gostaria que você lesse, se você puder, vende aqui na nossa cidade, a editora Fiel, Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp. É um livro maravilhoso e você, pai, você, mãe, precisa ler. Porque você está pastoreando o coração da criança. Mas aquele coração, ele vai responder de alguma forma ao Senhor. Ou aceitando ou rejeitando ao Senhor. E não é mais responsabilidade sua, querido pai. Se você fez o seu trabalho, ensinando, criando, fica tranquilo. Porque Deus vai tratar com os corações da forma que Ele deseja tratar. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Pedir oração, Miguel. Vamos orar pelo Miguel, em nome de Jesus. Tem mais algum? Só esse? Então vamos orar.
Senhor Jesus, nós te damos graças, louvamos ao teu nome pelo programa desta noite, atenciosamente seus filhos. Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de sermos pais. Obrigado, Senhor, por compartilhar conosco essa bênção. Ó Deus, obrigado pelos nossos filhos, Lucas, Letícia, Lavínia. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, os seus filhos que estão nos ouvindo aqui. Aqueles que comentaram, Senhor, que também têm o desafio da criação dos seus filhos, ó Pai. Ó Deus, mas o Senhor reservou na Tua palavra a direção, a graça, para que nós possamos criar os nossos filhos, ó Deus, no temor da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, vem operar, dando-nos graça, sabedoria a cada um de nós para ensinar os nossos filhos. Alcança também os seus corações, pois só o Senhor pode alcançar. Nós podemos fazer o nosso papel de ensinar, de falar, de corrigir, mas é o Teu Espírito Santo que pode alcançar o coração dos nossos filhos. Eu quero orar também pelos pais, ó Deus, que estão experimentando dissabores em suas vidas por causa da vida dos seus filhos. Senhor, que o Senhor os alcance, que o Senhor os converta, que o Senhor os transforme, que o Senhor mude, Senhor, a vida desses filhos, ó Pai, que hoje estão afastados dos Teus caminhos, estão afastados da Tua palavra. Em nome de Jesus, alcance-os pelo Teu poder, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo transforme os seus corações. Ó Deus, repreenda todas as ações das trevas, as ações do maligno, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos. Deus, repreende as estratégias de Satanás para destruir, Senhor, os nossos filhos. Ó Deus, ajuda os nossos filhos nas decisões, nos caminhos, nas direções que eles tomam, Senhor, que eles sejam governados pelo Teu Espírito, que eles sejam governados pela Tua palavra. Deus, eu oro nessa noite abençoando, Senhor, os nossos filhos. Esse pedido de oração, o Mateus, alcança, Senhor, opera, em nome de Jesus. Pai, dá vida aos nossos filhos, dá saúde aos nossos filhos, guarda-os, Senhor, em Tua presença. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Está terminando o programa Conversando em Família, atenciosamente seus filhos. Que Deus possa abençoá-los no nome de Jesus.